Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Wilza Cala e aqui no canal eu tenho deixado alguns testemunhos, algumas mensagens bíblicas também, junto com alguma música. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de coincidência. Será que existe coincidência? Eu particularmente acredito em jesuicidência e eu vou explicar por quê. E o que eu vou explicar tem a ver com isso aqui. Queridos, vocês já viram isso daqui antes? Isso aqui é um marca-passo. E quem usava esse marca-passo aqui era minha mãe. Minha mãe tinha doença de Chagas, então ela já tinha o esôfago comprometido, o estômago comprometido e o coração comprometido. Ela precisava usar o marca-passo, como alguns devem saber, para que quando o batimento cardíaco diminuísse ou estava prestes a parar, ele dava um choquezinho no coração para voltar ao normal. A minha mãe precisaria fazer a troca do marca-passo em 2008, porque esse daqui já estava vencido. Periodicamente precisa fazer a troca do marca-passo. E ela faleceu, Papai do Céu levou ela no dia 30 de janeiro de 2008. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo realmente assim glorioso. Apesar de ter tido uma perda muito importante, o que aconteceu do testemunho dela ainda impacta a minha vida, que eu espero que isso possa impulsionar você, inspirar você também como tem inspirado a mim. O testemunho dela, principalmente a partir de 2004, para um momento em que o Senhor levou, quando ela decidiu entregar a vida dela para o Senhor Jesus de uma forma muito plena. Ela se dispôs a buscar em Deus uma vida de comunhão e intimidade. Ela trabalhava muito, ela trabalhava até tarde da noite, acordava muito cedo, mas por essa ânsia de querer conhecer mais a Deus e a vontade dele, ela pedia para Deus acordá-la na madrugada para orar. Era muito difícil ela ter um outro momento ideal para estar na presença de Deus, e ela sabia então que sobrava madrugada para ela. E ela pedia para Deus acordá-la. Ela não dependia de relógio nem de despertador, ela só dependia de Deus. Ela falava para Deus acordá-la na madrugada. E Deus acordava na madrugada. Durante os 4 anos foi assim, ela buscando conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus na madrugada. E ela tinha o hábito de um diário, onde ela colocava algumas das suas orações, algumas passagens bíblicas que Deus falava com ela, botava a data, e eu quero ler para vocês uma delas. É a primeira que tem nesse diário aqui, que é dia 31 de janeiro. Ela fala assim: eu me levantei porque o Senhor me chamou para falar com ele. Foi maravilhoso, de joelho em sua presença. Foi muito bom estar na presença do Senhor na madrugada. Ele fala mesmo com a gente. Nesta manhã de quarta-feira eu senti a presença real do meu Senhor. Ele estava ali naquela sala. Ela deixava o quarto, com meu pai descansando, eu, meus irmãos também dormindo, e ela ia para a sala para ficar nesse a sós com Deus. Por isso que ela está dizendo que ela sentia a presença de Deus ali naquela sala. Obrigado, Jesus, por teu amor glorioso. Eu te amo muito por tudo que fez por mim nesta noite, por atender meus pedidos neste ano de 2007 que está iniciando. Eu preciso muito de ti, meu amado Jesus. E assim ela vai colocando a oração dela e ela vai derramando o coração dela na presença de Deus. Pois bem, meus queridos, isso tem inspirado minha vida para que realmente eu possa colocar foco na minha vida de oração, de intimidade com Deus. E eu acredito que o que aconteceu com a minha mãe, na verdade, Ele espera que possa também surgir como disposição no nosso coração, todos os filhos e filhas dele buscando ter mais intimidade através de uma vida de oração. E aí chega ao ponto que tem um último relato desse diário da minha mãe, em que ela está fazendo um devocional em cima do texto bíblico da passagem aquela da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25,
que fala que havia 10 virgens que estavam com as suas lamparinas esperando o noivo chegar. 5 delas eram nécias e elas não levaram uma reserva de azeite caso o noivo atrasasse. E as outras 5 eram prudentes e elas levaram a reserva caso o noivo demorasse. Elas ficavam esperando o noivo para poder ter um encontro com ele. Era uma parábola que Jesus estava falando a respeito da volta de Jesus, o noivo Jesus, que pode chegar a qualquer momento para buscar aqueles que são seus, né? O azeite representa a nossa vida mesmo de intimidade com Deus, né? Viva, né? E a gente não deixando esse azeite acabar, e as outras acabam deixando isso acontecer. O noivo chega, as 5 prudentes, elas estão ali preparadas, o noivo leva. As outras que são insensatas, que não tiveram a reserva do seu azeite, foram buscar para poder depois se encontrar com o noivo, mas aí o noivo já tinha ido. Aí fala sobre a volta de Jesus a qualquer momento, e ela traz isso como um devocional, e foi algo que ela também compartilhou na igreja com a gente, antes da gente sair para uma viagem. Em janeiro a gente ia sair de férias e ela compartilhou então esse devocional com a gente. Ela coloca algumas coisas assim que eu vou trazer para vocês. Como estão as suas lâmpadas? Elas estão cheias ou vazias? E ela faz uma explicação, ela faz um estudo a respeito disso, né? E ela traz assim: a parábola das 10 virgens é uma parábola que ressalta o fato que todos os crentes devem estar constantemente examinando a sua vida espiritual, tendo em vista a vida de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devem perseverar na fé, para que, uma vez, em um determinado dia e hora, possam ser levadas pelo Senhor na sua volta. Quem não está em comunhão pessoal com o Senhor, quando Ele voltar, significa que vai ser lançado fora da sua presença e do seu reino. Então ela vai falando a respeito disso, que me chama a atenção, meus amados, que foi o último devocional dela antes da gente viajar. E a gente teve uma viagem maravilhosa, porque a gente pôde ir para muitos lugares, rever os familiares, tanto por parte do meu pai, como também por parte da minha mãe, como nossos amigos e irmãos na fé. A gente fez um itinerário para depois a gente chegar por último na casa da minha irmã em Florianópolis. A gente foi passando por Paraná, depois o interior de São Paulo capital, e aí a gente foi até Santa Catarina, e ali Gaspar, e depois Florianópolis foi o último lugar aonde o Senhor levou a minha mãe. Quem iria imaginar que através dessa mensagem Deus estava falando a respeito de nós estarmos preparados para qualquer momento que Ele poderia vir buscar. Aqui, né, tanto na parábola como no estudo da minha mãe, no devocional da minha mãe, fala a respeito da volta do Senhor Jesus, que Ele vai voltar e cada dia se aproxima a volta dele. A gente está vendo, os sinais estão acontecendo. Acontece que para minha mãe foi no dia 30 de janeiro de 2008. Jesus voltou para minha mãe, e não que ela soubesse alguma coisa, mas foi uma mensagem que Deus trouxe para o coração dela num momento propício e dividiu conosco. Então isso me impactou muito, sabe? Eu penso assim, de como Deus acaba revelando aos seus filhos muitas das situações em que Ele está para realizar. Ou seja, era um sinal de que Deus estava preparando para levar minha mãe para perto dele, e ao mesmo tempo para a gente estar preparado, porque a qualquer momento Ele pode vir para nós. Ele pode vir para buscar a igreja dele, mas a qualquer momento Ele pode vir para mim, Ele pode vir para você. Qual é o mais importante de tudo isso? É a nossa vida de intimidade com Deus, é o quanto a gente tem dedicado a nossa vida para estarmos na presença do Senhor em oração e meditação da sua palavra. Então, quando minha mãe partiu, claro que houve tristeza, choro, dor, sofrimento, mas por outro lado,
esperança de que ela partiu com o Senhor por causa da vida de intimidade e comunhão com Deus durante os últimos anos da vida dela, que deixa também como testemunho, como inspiração para mim e para tantas outras pessoas. E eu realmente desejo isso, quero isso para minha vida, eu tenho buscado isso para mim. Tem sido maravilhoso os tempos e as experiências que eu tenho tido com Deus também na minha vida de comunhão. E não que seja necessariamente na madrugada para a gente orar, esse foi um desejo da minha mãe, até por causa da dificuldade dela durante o dia, mas ela tinha um anseio tão grande, um desejo, uma vontade tão grande de ter intimidade com Deus, que ela não usou como desculpa o fato dela trabalhar muito. Como a gente pode até alegar, não, mas eu não tenho tempo, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa. Pois é, ela também tinha que fazer tudo isso, além de ser doente, além de ter uma enfermidade, já ser até desenganada pelos médicos, mas ela usou o tempo que ela tinha, a madrugada, para buscar o Senhor, e o Senhor a levou para si. Não há desculpa para a gente buscar a Deus. Depende da gente escolher qual é o momento que a gente vai buscá-lo. Um momento mais adequado, que a gente possa dedicar a nossa melhor atenção. Não um restinho, não qualquer momento, mas o melhor momento em que a gente pode sentir a presença dele, em que a gente pode realmente derramar o nosso coração, receber a palavra dele. Eu espero que isso possa incentivar o teu coração a buscá-lo. E por isso eu digo, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência. Jesus estava mostrando que ele estava perto de buscar minha mãe. E ele pode estar bem perto de nos buscar a qualquer momento, como a passagem que a gente tem das 10 virgens. A gente tem que estar preparado, que eu e você possamos estar preparados, tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se você quiser colocar aqui para mim, se você acredita em coincidência ou jesuicidência, compartilhe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Quem sabe pode ser bênção para outras pessoas. Eu acredito que pode ser, incentivando a buscar mais intimidade com Deus. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.